A tua Bíblia em Marcos, no capítulo 4. Capítulo 4, no versículo 18. Capítulo 4 começa ali com a parábola do semeador. O versículo 18 é ainda o desenvolver dessa parábola, faz parte da explicação da parábola. A parábola do semeador, ela é uma chave para o entendimento de todas as outras parábolas. Mas nós vamos nos ater apenas aos versículos 18, 19 e 20, que encerram a explicação da palavra. O versículo 18 diz assim: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Também, eu acho que é só até aí, irmãos. Perfeito. Vamos falar com Deus. Deixa a tua Bíblia aberta, fecha os seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai amado, nós te exaltamos. Tu és digno, Pai, da nossa adoração. Tu és digno, Senhor, do nosso louvor. E não é outro motivo, Pai, pelo qual estamos aqui, além de adorar, bendizer o teu nome e, ó Deus, usufruir da tua santa e bendita presença. E, ó Deus, nesse intuito nós também, Pai, ansiamos pela tua presença, pelo teu Espírito, Senhor, falando aos nossos corações, porque é a tua palavra, Pai, que nos transforma, que renova, ó Deus, o nosso entendimento, renova, ó Deus, a nossa mente. Nós queremos, ó Deus, sair deste lugar não como chegamos, Pai, mas nós queremos ser aperfeiçoados pela tua palavra, Senhor. Por isso nós te rogamos, fala aos nossos corações. Ó Deus querido, tira, Senhor, tira-nos da nossa zona de conforto e traz-nos, ó Deus, para um lugar onde seremos tratados pelo teu Santo Espírito, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, seja aplicada pelo teu Santo Espírito à realidade, na individualidade de cada um de nós. E que nós, ó Deus, possamos, ó Deus, através deste resultado, frutificar em louvor, em glórias, em honra e majestades ao teu nome, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. E na autoridade de Cristo Jesus, eu repreendo todo espírito contrário, todo espírito roubador da palavra, todo pensamento contrário, caiam por terra em o nome de Cristo Jesus. O povo que aqui está é livre para ouvir, para compreender e para viver em conformidade com a santa e bendita palavra de Deus, em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, esse texto da parábola do semeador, ele é encontrado nos 3 evangelhos chamados sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. São chamados sinóticos porque eles têm assim uma semelhança no seu conteúdo. Estudiosos dizem que Marcos parece ter sido o primeiro escrito e foi aquele que deu base, para os outros 2 e ainda para algum tópico, de João, do Evangelho segundo João. O texto, ele diz que ele faz a explicação da parábola do semeador. Se você for pegar lá no início do versículo 1, no capítulo 4,
ele vai estar falando que o semeador saiu a semear, uma semente caiu à beira do caminho, outro caiu no terreno rochoso, a outra semente caiu entre os espinhos, e por fim a última semente caiu em terra fértil. E aí ele dá a explicação para a parábola. Muito me chama a atenção esses dois últimos versículos, essas duas últimas sementes, porque a que caiu em terra seca, ela veio a perecer, né? Foi arrebatada a palavra do coração, né? Porque a terra nada mais é do que o coração do ser humano, ali na explicação da parábola. A que caiu em terreno rochoso, né? As dificuldades da vida, né? Escandalizaram a pessoa e ela também, vamos dizer assim, não conseguiu continuar. Mas estas duas últimas sementes, elas não têm assim uma narrativa dentro da parábola, nem mesmo dentro da explicação, que houve assim um perecer. Mas esta terceira semente ocorre que, por uma questão que vai ser trabalhada aqui no texto, na mensagem, ela não frutifica. E a gente precisa entender essa questão de frutificar e não frutificar. A palavra de Deus diz em Eclesiastes, quem é que está na mídia? Letícia, coloca para a gente Eclesiastes 3:1. Eclesiastes 3:1, o pregador, ele diz assim: há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Então, existe primeiramente um propósito, e o propósito, né, ele tem um tempo determinado por Deus para acontecer. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Agora, entender esse propósito é vital para a sua vida e para a minha vida, dentro de uma compreensão daquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós. No capítulo 15 de João, do Evangelho de João, o capítulo 15, o versículo 16, coloca para a gente, Letícia. Vou explorar um pouquinho, Letícia, hoje, porque a gente vai fazer várias citações, e eu peço que você tenha paciência, mas me acompanhe, porque Deus quer falar aos nossos corações, amém? João 15, 16, Jesus Cristo vai dizer para os seus discípulos: você é discípulo de Cristo Jesus? Então essa palavra é para você. Ele diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Deus te escolheu, irmãos. Glórias a Deus. Eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos. Tem duas verdades nessa palavra, até onde a gente leu, que eu quero destacar. Primeira, é que Deus nos designou. A designação é uma investida de autoridade. A designação é algo que nos dá suporte. Você, como discípulo de Cristo Jesus, você tem autoridade dos céus, amém? Então ele fala assim: eu vos designei para que vades. Ou seja, você não foi nomeado por Cristo Jesus, você não foi designado por Cristo Jesus para ficar parado. Você precisa ir. Esse ir é um mover que Deus realiza através da sua vida e na sua vida. Então nós fomos chamados por Deus, designados por Ele, para nos mover dentro do reino de Deus, amém? Então vades, vos designei para que vades e deis fruto, frutificar. Irmãos, o grande propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é a frutificação. E essa frutificação, ela pode ser avaliada, e nós vamos analisar aqui, sobre diversos aspectos. Primeiro é o seguinte: implica que você não vai estar estacionado, você não vai estar parado, você não vai estar inerte. Deus, através da tua vida, vai mover no reino de Deus, amém? Então, você e eu precisamos frutificar. Esse é o propósito que Deus tem para as nossas vidas em Cristo Jesus. Nós vamos produzir
frutos. Amém? Irmãos, Deus é um Deus de propósitos. Através da frutificação, acontece na sua vida e na minha vida o amadurecimento. Nós vamos alcançando a maturidade. Através da frutificação, acontece na sua vida o aperfeiçoamento. Através da frutificação, nós vamos sendo edificados como casa de Deus. Através da frutificação, a revelação de Deus vai se tornando algo individualizado para a minha vida, para a tua vida, através da frutificação. Por quê? Porque nós estamos naquilo para o qual Deus nos chamou. Através da frutificação, nós vamos nutrindo um relacionamento com Deus. Deus é um Deus relacional. Deus, Jesus Cristo, ele fala assim, Deus de Isaac, melhor dizendo, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Por quê? Porque ele é um Deus que se relacionou com esses homens e hoje cada um de nós somos chamados para nos relacionarmos com ele. Não faz sentido, irmãos, a vida cristã se nós não tivermos um relacionamento. Muitas pessoas gostariam de ter uma lista de regras daquilo que pode e daquilo que não pode. E muitas vezes, irmãos, essa coisa daquilo que pode, daquilo que não pode, vai ser dirimida quando nós temos, de fato e realidade, um relacionamento com Deus. O Espírito Santo vai testificar no nosso espírito aquilo que traz edificação para a nossa vida e aquilo que não traz. E aí, através desse relacionamento, nós vamos discernindo, a vontade de Deus. O texto começa assim, os outros, ele fala das duas sementes, versículo 19, melhor 18. Ele fala das duas sementes, e aí quando ele vai falar da terceira e quarta semente, ele fala assim, os outros. E aí ele começa pela terceira semente. Os semeados entre os espinhos. Irmãos, entre os espinhos não é, vamos dizer assim, o que aconteceu com aqueles que foram semeados espinhos não é a vontade de Deus. Aqueles que foram semeados em boa terra, essa é a vontade de Deus para as nossas vidas em Cristo Jesus. O versículo 20, ele arremata dizendo o seguinte, e eles produziram frutos a 100, melhor dizendo, a 30, 60 e 100 por um. Mas vamos agora identificar o que são os frutos. Mateus 25, versículos 35 e 36, coloca para a gente, Letícia. Mateus 25 é o sermão profético, quando Jesus está falando ali do julgamento do grande trono. E aí ele fala o seguinte, ele diz alguns feitos dos filhos de Deus que eles fizeram diretamente para Jesus, e ele vai falando ali, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes. Ele continua, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. E aí, então, os justos vão perguntar, a gente já conhece mais ou menos o enredo da história, parafraseando, Jesus disse para ele, olha, quando vocês fizeram a um destes pequeninos, a mim me fizeste. Irmãos, isso é muito lindo, porque quando você abençoa alguém com uma oferta, seja na rua, seja na igreja, você está abençoando o próprio Senhor Jesus. Quando você visita alguém, você, seja um membro da igreja, seja um parente, seja um vizinho, você está abençoando alguém e o Senhor Jesus entende que é com Ele mesmo que você está fazendo. Então nós nos relacionamos com o nosso irmão, melhor dizendo, nós nos relacionamos com Deus através da vida do nosso irmão. É por isso que o apóstolo João, ele fala assim, é uma loucura dizer que ama-se a Deus, mas não amar ao nosso próximo. Por quê? Porque nós amamos a Deus através do nosso próximo. Amém?
Você recebe? Em nome de Jesus. Então esses são a frutificação baseado em serviços e obras. Aquilo que eu faço, conduzo nessa terra. Mas também tem frutos espirituais. Sobre essa questão tem duas vertentes. Mateus capítulo 7, versículo 22, no Sermão do Monte, ele dá uma deixa para a gente. Ele fala assim, olha, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. E aí ele dá um alerta, por quê? Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, em teu nome profetizamos, Senhor, em teu nome fizemos isso, Senhor, em teu nome fizemos milagre. E Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, esse fruto, que é um fruto, espiritual, ele não é assim, desencorajado pelo Senhor. Ele está dizendo apenas o seguinte, que muitos que produziram esse fruto, mas produziram com o coração motivados por outras razões que não seja o louvor e a glória de Deus, motivado por iniquidade, é o que ele fala no final, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, corações movidos de iniquidade, mesmo produzindo frutos, não serão aceitos por Cristo Jesus. É isso que ele diz. Mas eu quero pegar a questão aí do fruto. São frutos espirituais, operação de milagres, profecia, e expulsão de demônios que ele fala ali, testemunha. E a realidade é que eu e você precisamos produzir frutos espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos, praticamente ali o início do texto do capítulo 12, ele fala sobre os dons espirituais. A um foi dada a palavra de conhecimento, a outro palavra de sabedoria, a outro operação de milagres, a outro fé, dons de cura. Então ele fala de diversos dons que é dado pelo Espírito Santo de Deus. Na verdade é uma lista de 9 dons que existem ali. E nós em uma oportunidade já tivemos aqui um estudo sobre isso, é algo bom para a gente entender. Por quê? Porque esse é um fruto que nós devemos produzir como igreja de Deus, porque os dons espirituais, eles servem, têm a utilidade para edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, amém? Então nós como igreja precisamos nos mover nesses dons. Outra questão de frutos espirituais é o próprio fruto da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E aí ele fala ali de amor, paz, fé, mansidão, domínio próprio, bondade, longanimidade, benignidade, e no final ele arremata dizendo assim, contra essas coisas não há lei, frutos espirituais. Então, eu e você precisamos ali produzir esses frutos, seja nos movendo nos dons, seja sendo aperfeiçoado pelas virtudes do Espírito Santo em nós, nós precisamos frutificar também espiritualmente, não apenas em obras, mas também em frutos espirituais. Mas o que nos impede de frutificar? Porque nós vimos lá em João 15:16 que ele nos escolheu para frutificarmos. O propósito que ele tem para as nossas vidas é que nós frutifiquemos. E o normal, podemos dizer assim, é espiritual, mas a consequência natural de você estar na presença de Deus, de nós estarmos diante do Rei dos Reis, servindo a Ele, é que nós frutifiquemos. Esse é o propósito. Vos designei e vos nomeei para quê? Para que vades e deis fruto. Então, frutificar deveria ser algo natural nas nossas vidas, uma consequência natural de estarmos na presença de Deus. Mas o que está nos impedindo de frutificar? O que está nos impedindo de viver o propósito que Deus tem para as nossas vidas? É sobre o que eu queria falar
com a igreja nessa noite. Livres para viver o eterno propósito de Deus. Amém? Jesus, na parábola, ele diz que aqueles que caíram, né, a semente que caiu ali entre os espinhos. Ele diz assim: mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Jesus relaciona 3 níveis de impedimento que podem impedir a minha vida e a tua vida de cumprir o propósito para o qual Ele nos criou. Nós fomos criados em Cristo Jesus, fomos designados para frutificar, mas existem algumas coisas que podem conjecturar, né? Podem criar um impedimento na minha e na sua vida. O primeiro deles, ele diz assim: os cuidados deste mundo. Primeiro impedimento. Vamos nos livrar disso em nome de Jesus. Vamos frutificar. Os cuidados deste mundo, talvez estejam, algumas versões falam assim, as preocupações deste mundo. Quais são as preocupações deste mundo? Jesus Cristo, ele trata de forma assim, contundente dessa questão no Sermão do Monte, no capítulo 6. Ele fala assim: e não andeis ansiosos com o que haveis de... E fez-se silêncio. Me deixaram no vácuo. Com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, com o que haveis de vestir. Eu gosto sempre de acrescentar, né? Uma preocupação nossa também é o teto sobre a nossa cabeça. Talvez esteja aí no entendimento da compreensão do texto. Então, é uma preocupação justa? Mas a orientação de Cristo Jesus é que nós não estejamos preocupados com essas coisas. Por quê? Porque Ele dá uma orientação, Ele vai dizer para mim e para você como é que funciona as coisas no reino de Deus. Ele vai dizer assim: olha, não é por aí, né? Existe a questão de propósito e consequência. Mateus 6, 31 e 32, coloca para a gente, por gentileza, Letícia. Ele diz assim: olha, não vos preocupeis com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, com o que haveis de vestir, né? Ou com o que nos vestiremos. Versículo seguinte, 32. Porque os gentios, irmãos, olha a comparação que ele faz. Quando ele fala, ele está comparando o povo de Israel e seus discípulos com os gentios, aqueles que eram estrangeiros para o povo de Israel. Ele está comparando o seguinte: quem conhece a Deus e com quem não conhece. Os gentios aqui estão representando aquelas pessoas que não tinham intimidade nenhuma com Deus. E ele fala assim: quem não tem intimidade com Deus é que se preocupa com essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus sabe? Sabe. Então ele faz uma recomendação. Qual é a recomendação? Versículo 33. Versículo 33, conhecido por todos nós. Buscai, pois, primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Irmãos, esse versículo, ele traz dois nomes. Eu chamo de um binômio. Pastor Alexandre, que é professor de matemática, binômio, né? Tá, mas não é de matemática não. Binômio na língua portuguesa, porque são dois nomes. São dois nomes que esse versículo e outros textos trazem para a gente. Guarda isso no teu coração. Propósito e consequência.
O propósito para o qual nós fomos criados é nos relacionarmos com Deus. O propósito para o qual nós fomos criados é para exaltar o nome de Deus. O propósito para o qual nós fomos criados é termos um relacionamento com Deus. Então, quando nós cumprirmos este propósito, a consequência de você estar numa intimidade com Deus, de você ter uma alegria em Deus, de você ter uma satisfação em Deus, a consequência disso é que todas essas coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Irmãos, para e pensa. Deus chamou Abraão, o pai da fé. Eu não vejo no texto bíblico em nenhum momento Abraão preocupado com o que ele haveria de comer, com o que ele haveria de vestir, com o que ele haveria de ter de teto sobre a sua cabeça. Por quê? Porque a preocupação de Abraão estava em servir a Deus. Irmãos, como estas coisas nos desviam daquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas. Essas coisas, essas preocupações, são verdadeiras distrações que nos tiram daquilo que Deus tem como reta e caminho para as nossas vidas. O propósito que você tem é servir a Deus. Deus não vai ficar te devendo nada. Irmãos, Deus é um Deus que honra a sua palavra. Se Ele está dizendo que não vai faltar o que comer, se Ele está dizendo que não vai faltar o que beber, se Ele está dizendo que não vai faltar o teto sobre a tua cabeça, é porque Ele vai cumprir isso sobre a tua vida. Mas você e eu, nós precisamos cumprir a nossa parte. Se volta, irmãos, para o reino de Deus, se volta para a sua justiça, propósito e consequência. Propósito, reino de Deus, a justiça de Deus, relacionamento com Deus. Qual é a consequência? Você não vai ter falta de coisa alguma. Conforme disse o profeta, não vai faltar a farinha na panela, não vai faltar o azeite na botija, não vai faltar, irmãos, creia nisso. Deus tem provisão para a tua vida, amém? A tua parte é buscar a presença de Deus, a tua parte é se voltar para Deus, a tua parte é servir a Deus, é se agradar dEle, é amá-lo de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, amém? Então a minha e a sua parte é essa, a parte dele é a provisão, irmãos, e Ele é fiel, Ele é fiel, Ele não pode negar a si mesmo, diz o texto bíblico, Ele não mente. Deus não é homem para que minta, tampouco filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu que não vai faltar, se volta para Ele, busca agradá-lo. Essas coisas vão ser consequência de uma vida que está entregue no altar de Deus. Você recebe, irmãos? Se volta para Ele. Não permita que isso seja um impedimento. O propósito é você ter uma vida com Deus. A consequência é que nós vamos ser abençoados. Deuteronômio, capítulo 28, ele diz assim: e estas bênçãos seguirão aqueles que obedecerem. Irmãos, se você e eu, nós nos voltarmos para Deus, imagina você caminhando, né? E a bênção ali correndo atrás de você, porque as bênçãos vão te alcançar. As bênçãos vão te alcançar. Não vai faltar nada. Deus é o Deus da provisão. Propósito e consequência, elas te alcançarão. Todas estas coisas, diz o versículo 33, Mateus 6, vos serão acrescentadas. Bênçãos te alcançarão
essas preocupações não devem ser suas, não devem ser minhas, elas serão acrescentadas. Não foque nas preocupações, foque em Deus. Não queira a bênção de Deus, queira o Deus da bênção. A inversão desses valores tem criado um impedimento para a nossa frutificação. Mas ele não para aí, ele fala das riquezas. Ele diz assim, 19, mas os cuidados do mundo, primeiro ponto que a gente fez aqui, agora a fascinação das riquezas. Irmãos, as riquezas, os recursos desta terra. Irmãos, sabe como é que Deus chama os recursos desta terra? Vários textos bíblicos, Jesus chama de os recursos dessa terra de o pouco. Sabe quando na parábola dos talentos, ele fala assim, vem, bendito de meu Pai, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Quando ele fala, foste fiel no pouco, ele estava falando daqueles recursos que Deus confiou para ele, e ele administrou, multiplicando, né? Um recebeu 5, multiplicou por mais 5, recebeu 2, multiplicou por mais 2, né? Ele fala assim para aqueles 2, entra no gozo do teu Senhor. Ali, irmãos, no gozo do Senhor, na alegria de Deus, nós vamos usufruir das verdadeiras riquezas. Irmãos, a palavra diz que nos céus tem ruas de quê? De ouro. Sabe por que as ruas nos céus, né, a ilustração é que são ruas de ouro? Não posso garantir, vamos dizer assim, que é real. Talvez seja uma ilustração. É porque, mas pode ser real. Glórias a Deus. Não é impossível para Deus. Mas no céu, aonde Deus está, aquilo que tem valor aqui nesta terra, no céu vai ser pisado por você. Aquilo que é pisado, irmãos, é porque não tem valor. Então, eu e você fomos chamados por Deus para viver as verdadeiras riquezas. Ele diz assim, entra na alegria do teu Senhor. Irmãos, aquilo que Deus tem preparado para nós, olho não viu, ouvido não ouviu, nem passou no coração do ser humano. É o que Deus tem preparado para nós, coisas boas, coisas maravilhosas e riquezas verdadeiras. Não os recursos desta terra, porque os recursos desta terra ele chama de pouco, mas nós precisamos ter fidelidade no pouco. E dentro da fidelidade que você e eu precisamos ter no pouco, nós precisamos cuidar para que o nosso coração não esteja voltado para os recursos, as riquezas desta terra. E ele diz que o deslumbre pelas riquezas, esse fascínio, né, pelos recursos desta terra, esse encanto nos desvia do propósito e se torna um impedimento para a nossa frutificação. Imagina, irmãos, que Saul, o primeiro rei de Israel, ele foi escolhido por Deus e ele teve a sua utilidade. E ele não queria ser rei. Se você for ler lá o texto bíblico, né, ali em 1 Samuel, Saul não queria ser rei, ele não se achava capacitado. E glórias a Deus, quando nós formos designados para alguma coisa, que nós nos achemos incapacitados, porque é Ele quem nos capacita, amém? Mas ele não se achava, ele falava assim, a minha casa, né, minha tribo é a menor tribo que é Benjamim, a minha casa é uma das menores casas, como assim eu vou ser rei de Israel? E aí Samuel confirmou, ungiu o rei, e aí com o tempo, né, aquilo que Deus havia determinado se cumpriu. Só que, quando Saul provou ali do poder, ele provou das riquezas geradas para um rei,
ele gostou da coisa. E ele valorizou mais a bênção de Deus do que o Deus da bênção. Ele valorizou mais o reino do que quem colocou ele como rei naquele lugar. E aí deu ruim. Irmãos, eu e você não podemos inverter esse valor novamente, propósito e consequência. Eu e você fomos chamados para sermos adoradores dele, não adoradores de riquezas, não adoradores de recursos desta terra. Uma declaração no coração de um irmão, a gente ministrava numa ocasião, e um irmão confessou para o grupo ali que estava recebendo a ministração. Ele falou assim: pastor, eu nem lembro se na época eu acho que eu não era pastor, não era. Ele falou assim: irmão, eu quero ser rico. Ele declarou assim: eu quero ser rico. E a gente estava falando justamente sobre esse tema, do perigo das riquezas. E ele falou assim: não, eu não vejo problema nenhum nisso e eu quero ser rico. Irmãos, a última informação que a gente teve desse irmão é que ele tinha perdido a sua família tinha sido destroçada assim, ele tinha separado da esposa, e ele estava assim com sérios problemas psicológicos, psiquiátricos. Por quê? Olha o que diz o versículo de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. É um alerta para mim e para você. 1 Timóteo, o apóstolo Paulo, orientando ao jovem pastor Timóteo, ele vai assim traçar um paralelo sobre essa questão. Ele diz assim: porque o amor do dinheiro, ou o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Mas aí vem o alerta, isso aí é só um desfecho, mas olha o alerta que ele dá. Alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Irmãos, a gente sempre enfoca essa questão quando a gente trata do tema dinheiro. Dinheiro em si mesmo, ele não é moralmente bom ou mal, não é do bem e também não é do mal. Dinheiro é uma coisa que depende de como você utiliza. Se ele for um servo, ele é um excelente servo, se ele estiver na condição de servo. Exemplo disso: recentemente nós tivemos um pastor missionário aqui, nós pudemos aqui como igreja levantar uma oferta e abençoamos a vida do pastor. Dinheiro está na condição de quê? De servo. Então ele serve para abençoar as vidas que estão à nossa volta. Então ele está na condição de servo, mas se ele estiver na condição de senhor, ele é um senhor cruel. Se nós nos subjugarmos a esse senhorio, ele é um senhor cruel. Primeira coisa que ele vai fazer é te desviar do propósito que Deus tem para a tua vida. E nós já entendemos que Deus tem como propósito para a nossa vida o frutificar. Ele vai te desviar desse propósito. Você não vai produzir frutos. Por quê? Porque o teu coração está desviado, está ali nas riquezas desta terra. E Deus tem chamado a mim e a você para sermos mordomos fiéis daquilo que Ele tem nos dado. Irmãos, porque tudo o que eu tenho, tudo o que você tem, vem dele, diretamente do alto, do Pai das luzes. Ele tem cuidado de nós. Então, se vem dele, glória, pois, a ele eternamente. Nós temos que aprender a honrar ao Senhor com os recursos que ele nos tem dado e entender que os recursos precisam ser colocados
na posição de Senhor. Irmãos, eu não me arrependo de nenhum centavo que eu tenha ofertado ao Senhor através da igreja. Não me arrependo. Só fica questionando questão de dízimos e oferta quem não tem fidelidade em dízimo. Quem não tem fidelidade em dízimo não compreende o princípio e vai ficar questionando aqui e ali, mas não tenho. E pode perguntar a qualquer pessoa que é fiel nos dízimos e nas ofertas, porque é o primeiro princípio que você e eu precisamos cumprir para entender, para colocar os recursos desta terra no lugar certo. Quem é fiel nos dízimos e nas ofertas, está colocando, está dizendo quem é o Senhor da tua vida. Quem é o Senhor da minha vida, quem é o Senhor da vida de um dizimista, é o Senhor da glória, o Rei dos reis. Por quê? Porque na vida de quem é fiel nos dízimos e nas ofertas, o dinheiro não governa. Por quê? Porque nós entendemos que 90% equivale a mais do que 100% com a mão de Deus sobre as nossas vidas. 90% na presença de Deus equivale a 110, 120, 150, 200%. Por quê? Porque a bênção, a nossa bênção, vem dele. Amém? Eu e você somos abençoados. Não é pelo a grande capacidade e habilidade que nós temos. Irmãos, consegui. Não é, olha isso aqui, irmãos, é uma evolução. Garrafa de água, parabéns para quem pensou na ideia. Nós não somos abençoados pela nossa capacidade e habilidade que nós temos. Nós somos abençoados porque a boa mão do Senhor é sobre as nossas vidas. Nós somos abençoados porque nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos abençoados porque nós somos filhos e filhos amados de Deus. Então não vai faltar nada. Por quê? Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Os céus são os céus do Senhor. A terra é a terra do Senhor. As riquezas desta terra, Ele confiou a você, homem de Deus, e a você, mulher de Deus, para que nós andássemos em fidelidade. E quando nós andamos em fidelidade a Ele, entendemos de uma vez por todas quem é Senhor de quem. E na vida de um discípulo de Cristo, o dinheiro, os recursos precisam estar na posição de servo. Eles estão, os recursos desta terra, para servir. É o pouco. E quando nós formos fiéis no pouco, nós vamos ouvir do nosso Senhor: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O muito são as riquezas da glória de Deus. Para a gente finalizar, irmãos, terceiro impedimento que Cristo nos alerta, versículo 19, ele diz: os cuidados deste mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Irmãos, o terceiro impedimento que Deus nos alerta são as ambições, as demais ambições. E eu vou dizer uma coisa para você: ter uma ambição é ser ambicioso. Tem um sentido pejorativo. Quando a gente fala assim, fulano é ambicioso, né? Você pensa logo em alguma coisa ruim. Mas ter uma ambição no coração não é algo ruim. Por exemplo, você pode ter no seu coração o desejo de cursar uma graduação,
fazer algum curso, né, universitário, você pode ter a ambição no seu coração de abrir um negócio, empreender, né, e que aquele negócio frutifique. E isso, essas coisas, essas ambições em si só não são ruins. O problema daquilo que a gente coloca no nosso coração é que no coração do ser humano, no meu coração, no seu coração, existe um trono. E Deus, em Cristo Jesus, nos salvou para que Ele esteja reinando no trono do nosso coração. O problema da ambição, quando Cristo fala aqui, né, e as demais ambições, né, ele está querendo dizer o seguinte: quando uma ambição dessa, seja, irmãos, qualquer coisa na tua vida, trabalho, estudo, família, recursos, qualquer coisa, toma o lugar de Deus e ocupa o trono do nosso coração, aquilo ali vai te enveredar, desviando a mim e a você do propósito que Ele tem para as nossas vidas. E, irmãos, põe uma coisa na tua cabeça e guarda no teu coração. Deus tem propósitos individuais para a tua vida e para a minha vida. E quando nós estivermos alinhados com esses propósitos, nós vamos estar vivendo os nossos melhores dias nesta terra, porque nós vamos estar, assim, muito próximos de Deus. Sabe a oração do Pai Nosso? Quando ele fala assim: assim na terra como nos céus. É assim, quando o nosso propósito aqui na terra estiver alinhado com aquilo que Deus planejou para a nossa vida nos céus, quando nós nos alinharmos, nós vamos estar vivendo os melhores dias das nossas vidas. Mas esta ambição que eu tenho no meu coração, essa ambição que você tem no seu coração, de ter algo, de mover-se em algo, pode te desviar daquilo que Deus tem como propósito para a sua vida. E pode causar um impedimento para que eu e você não frutifiquemos, não estejamos alinhados com o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Então essas três coisas precisam ser observadas: os cuidados deste mundo, o perigo do fascínio pelas riquezas e as ambições que nós temos nesta terra. Volto a dizer, ter uma ambição em si mesmo não é algo ruim, mas quando esta ambição toma o nosso coração. Novamente eu tomo como exemplo o caso do rei Saul. Ele amou o reino, colocou no seu coração a manutenção do reino, mais do que aquele que deu o reino para ele. Irmãos, nós não devemos, até podemos, mas não devemos inverter os valores. Buscai o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando. Irmãos, não importa a quantidade, eu e você fomos criados em Cristo Jesus para produzir frutos. Não importa a forma, se são aqueles frutos, as boas obras, né? Atendendo aos necessitados, visitando. Não importa se são aqueles frutos espirituais, dons, fruto do Espírito.
A verdade é que eu e você fomos criados em Cristo Jesus para frutificar. E quando você frutificar, quando eu frutificar, o nome de Deus vai ser exaltado na nossa vida. O nome de Deus vai ser glorificado. Vão olhar para você e vão comentar ali, um com o outro, ou mesmo no seu coração: lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, lá vai alguém que tem intimidade com Deus, lá vai alguém que tem uma experiência com Deus. Vão te pedir oração, vão te pedir algo da parte de Deus. Você vai se tornar um mediador, um intercessor, né? Você vai interceder pelas pessoas que estão à sua volta, porque as pessoas, pelos frutos que você há de produzir, vão ver Cristo em você. Amém? Você recebe essa palavra? Eu recebo em nome de Jesus. Glórias a Deus. Nós fomos chamados para frutificar. E o texto em João 15, ele diz assim: para que vades, ou seja, nós precisamos nos mover. Deus não chamou ninguém para ficar parado. Vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Você vai produzir frutos, e esse fruto vai permanecer. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui. Vamos adorar a Deus. Eu quero que você fique de pé.